define-se por variância a média aritmética dos desvios quadrados. E para a gente calcular a variância, a gente vai utilizar uma questão e representar os dados na forma de uma tabela. Então vamos lá. No último mês, a Alipe fez apenas 8 ligações de seu telefone celular, cujas durações em minutos estão representadas no rol abaixo, nesse conjunto não ordenado que está aí. As ligações tiveram durações de 5, 2, 11, 8, 3, 8, 7 e 4, unidade de medida é minuto. O que a gente tem que descobrir? A gente tem que descobrir o valor aproximado do desvio padrão desse conjunto de tempos. O desvio padrão vai ter a mesma unidade de medida dos dados originais, que é minuto. Então, para a gente descobrir o desvio padrão, eu vou representar os dados aqui na forma de uma tabela. O primeiro elemento que a gente vai ter que escrever nessa tabela é o dado do conjunto, no caso, a duração da ligação. Como o desvio padrão é a média aritmética, a raiz quadrada da média aritmética dos desvios quadrados, a gente vai utilizar as colunas para trilhar o caminho para chegar nesses termos da definição. Depois de descobrir o elemento xi, identificar xi, calcular a média, a gente tem que descobrir o desvio. O que é o desvio? O desvio é a diferença entre o elemento do conjunto e a média aritmética. E por último, o desvio quadrado. Pega a coluna anterior e eleva a 2. Então, dito isso, vamos para a construção da tabela. Então, primeiro, na primeira coluna indica os elementos. Então, o primeiro vai ser 5, depois o 2, 11, 8, 3, 8, 7 e 4. São os elementos. Eu vou utilizar um último espaço aqui da tabela para calcular a soma. No caso, a soma vai ser importante para determinar seguir a média. Ou seja, se eu somar todos esses elementos, 5, 8, 11, 8, 3, 8, 7, 4, a gente vai obter 48. A soma de todos os tempos é 48 minutos. E o que vai ser a média aritmética? Para a gente descobrir a média aritmética, somam-se todos os elementos do conjunto, quer dizer, 48, e divide pela quantidade de elementos somados, 8. 48 dividido por 8, a média aritmética é de 6 minutos. Então, a média aritmética é de 6 minutos. O tempo médio é 6. O segundo passo agora na tabela é descobrir o desvio. O que é o desvio? É quanto acima ou quanto abaixo cada elemento do conjunto está em relação à média aritmética. Como a média aritmética é 6, o desvio do primeiro elemento vai ser 5 menos 6. 5 menos 6, resultado, desvio menos 1. O segundo elemento é 2. 2 menos 6, o desvio vai ser de menos 4. Ele é 4 unidades abaixo da média. Faz isso para todos os outros. 11 menos 6, 5. Positivo, né? 8 menos 6, 8 menos 6, 2. 3 menos 6, menos 3. 8 menos 6 de novo. 8 menos 6, 2. 2 unidades acima. 7 menos 6, mais 1. E 4 menos 6, 4 menos 6, menos 2. Esses valores que a gente obteve aí de menos 1 até o menos 12, menos 2, são os desvios. O próximo passo é pegar esses desvios e elevar ao quadrado. Então, menos 1 elevado a 2 dá 1. Menos 4 elevado a 2 dá 16. 5 elevado a 2 é 25. 2 elevado a 2, 4. Menos 3 elevado a 2, 9.
2 elevado a 2 é 4. 1 elevado a 2 é 1. E menos 2 elevado a 2 dá 4. Agora, para calcular a variância, a gente tem que somar todos esses elementos e dividir por 8. Ó, na soma, vamos organizar os termos aqui para fazer essa soma de forma um pouco mais simples. Ó, 16 com 4 é 20. 9 mais 1, 10. 1 mais 4 é 5. 5 mais 25, 30. E ainda 4. Ou seja, a soma de todos os elementos aí vai ser igual a 20 mais 10, 30. 30 mais 30, 60. 60 mais 4, 64. Continuando, 64. Se a soma é 64, qual vai ser o valor da variância? O que é a variância? Variância, vou representar aqui através de var, é a média aritmética dos desvios quadrados. Ou seja, soma todos os desvios quadrados, quer dizer, 64, e divide pela quantidade de elementos e divide por 8. 64 dividido por 8 dá 8. Ó, a unidade de medida da variância é a unidade de medida dos dados elevada a 2. Então a variância aí é de 8 minutos quadrados. Agora, para finalizar, se a variância é 8, quanto que vai ser o valor do desvio padrão? Para a gente descobrir o desvio padrão, ó, o desvio padrão do conjunto de dados, a gente tira a raiz quadrada da variância. Então, se a variância é 8, o desvio padrão é raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8, fatorando, é 2 raiz de 2. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então, é 2 vezes 1,4. 2 vezes 1,4 dá 2,8. Então, resposta da questão, o desvio padrão é aproximadamente, considerando apenas uma casa decimal, 2,8. E o gabarito da questão é a alternativa B. Então, essa que é a estratégia que a gente pode utilizar para calcular o desvio padrão. Escreve os elementos na forma de uma tabela. Cada linha faz referência a um elemento do conjunto de dados original e desenvolve depois e descobre depois os desvios, o desvio e o desvio quadrado. Então, por hoje a gente fica aqui. Espero que tenham compreendido e até a próxima.